O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós vamos à mensagem de hoje, também à oração, e nós estamos tratando de um assunto lá de Gênesis, tá? Nós vamos falar hoje sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal está lá no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis, quando o próprio Deus, né, quem plantou essa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Então, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja, meu irmão, minha irmã, nós queremos dizer para você o seguinte: veja, nós estamos lendo a Bíblia, e eu digo, eu estou lendo a Bíblia com uma outra perspectiva, com outro entendimento, com o entendimento da graça, tá? E não com o entendimento da tradição, porque com o entendimento da tradição, nós não sabíamos diferenciar, primeiro, o que era lei, o que era graça. Não sabíamos diferenciar o que era antes da cruz e depois da cruz. E normalmente, quando líamos a Bíblia, não sabíamos diferenciar o que era uma metáfora, o que era uma figura de linguagem, ou uma linguagem figurada, né? Uma parábola. Então não tínhamos esse entendimento. E acreditávamos em tudo aquilo que nos era dito, que nos era falado. Até porque nós crescemos assim. Mas graças a Deus que nós fomos alcançados pela graça. Então o nosso entendimento hoje é diferente, é outro. E eu não questiono aqui a sua fé, não questiono aqui o seu entendimento, a sua compreensão. Como nós falamos no programa de ontem, nós iríamos falar hoje sobre, e vamos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ontem nós falamos que o nosso entendimento, e demos ali todos os motivos, as razões, pelas quais nós cremos que essa passagem ali, que nós conhecemos, entre aspas, como queda do homem, nós
entendemos que aquilo ali, se Moisés escreveu, se foi Moisés que escreveu, como uma metáfora. Aquilo ali não é algo literal. E demos as razões para isso. Até porque tudo que nós vemos ali foi criado por Deus. Por exemplo, o jardim, né, foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, a mulher foi criada por Deus, a serpente foi criada por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada ali por Deus, a árvore da vida foi plantada ali por Deus. Então, nós entendemos que é uma metáfora. E nessa perspectiva, nesse entendimento, nós vamos dizer para você o que representa essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí depois nós vamos falar da serpente, vamos falar do homem e vamos falar da mulher. Então hoje nós vamos apenas focar na árvore, tá? O que representa essa árvore do conhecimento do bem e do mal? O que representa ela? E eu tenho vários versículos aqui para mostrar para você que a árvore na Bíblia, ela pode sim representar de uma forma literal uma árvore mesmo, de uma forma literal uma árvore. Como ela também pode representar outras coisas. Pode representar, por exemplo, pessoas, tá? Pessoas. Pode representar a consciência da pessoa, os pensamentos de uma pessoa. Eu vou ler para você aqui, por exemplo, eu vou ler uma passagem que está em Juízes. Eu vou ler várias passagens aqui para você, mas essa que está em Juízes, tá? Lá em Juízes, capítulo 9, diz assim, a partir do versículo 8. Olha o que diz. Veja só. Versículo 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte, Gerizim, e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar as árvores? Para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e os consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Falando aqui de Gideão. Então veja que aqui ele está usando o quê? As árvores como símbolo de pessoas, tá? Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no jardim do Éden, tá?
é uma metáfora. Ali simbolizava uma pessoa e também a sua consciência, tá? A sua consciência. Eu até separei aqui uma foto que eu vou colocar para você. Veja só, você já olhou uma árvore e você, quando no colégio você desenhava uma árvore, normalmente você fazia assim, 2 traços assim e fazia assim, não é verdade? Veja só se uma árvore ela não parece com o cérebro, ela não parece com o cérebro do ser humano. Então veja que a árvore ali simbolizava uma pessoa, simbolizava a consciência, os pensamentos de uma pessoa, tá? De uma pessoa. Depois nós vamos falar da serpente. Primeiro nós vamos tratar aqui da árvore. Simbolizava uma pessoa, simbolizava a consciência, os pensamentos, tá bom? Por quê? Nós temos pensamentos bons e pensamentos ruins. Veja o que eu vou ler para você, que está em Mateus. Vamos a Mateus. Existem 2 passagens em Mateus, o próprio Senhor Jesus falando sobre essa questão da árvore. Tá? Eu teria aqui vários versículos para mostrar para você, mas eu vou ler apenas alguns, porque são muitos e o nosso tempo aqui é curto. Mateus capítulo 7, versículo 17. Olha o que o Senhor Jesus diz. Olha só. Veja só. Versículo 17, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 15. Eu sempre leio um pouquinho antes para você ter o entendimento de todo o contexto. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Ou seja, o que é o fruto de um pensamento ruim? São frutos ruins, são ações ruins. Aqui estão os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles vão se traduzir em ações, dependendo se nós não os controlarmos. Se você tem pensamentos bons, é fato ou é bem provável que você vai gerar boas ações. Se você tem pensamentos ruins, você bem provavelmente vai gerar frutos ruins, vai gerar atitudes ruins. Olha só, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Frutos aqui não é banana, não é maçã, não é figo. Fruto aqui são ações, são atitudes que Jesus está dizendo. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, Jesus aqui não está falando de árvore no sentido literal. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas e dos frutos que são as suas atitudes. Veja como fica claro nós entendermos isso, e Jesus não fala apenas uma vez. Lá no próprio livro de Mateus, no capítulo 12, no próprio livro de Mateus, capítulo 12, Jesus vai falar novamente no versículo
33, vamos ver aqui se eu vou ter que começar um pouquinho antes. Versículo 33, que diz assim, tá? Considerem, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí Jesus ainda diz assim, raça de víboras, ou seja, serpentes, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então veja, meu irmão, minha irmã, Jesus deixa bem claro que a árvore ali eram as pessoas, tá? E o fruto, suas ações, suas atitudes. Uma pessoa boa, com uma mente sã, com pensamentos bons, ela vai então gerar boas ações, boas atitudes. Uma pessoa má, com pensamentos maus, vai gerar coisas ruins, coisas más, atitudes más. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que estar muito atento com aquilo que você ouve. Por exemplo, o que hoje mais se propaga podemos até dizer no meio evangélico, não aqui generalizando, mas é um discurso de ódio. Um discurso de ódio contra pessoas que fizeram suas opções sexuais diferente das delas. Então há um discurso de ódio contra, por exemplo, um discurso de xenofobia, um discurso de racismo, um discurso de violência, um discurso de ódio. E você já reparou que esse discurso chama mais atenção do que um discurso de paz, de amor, né? Inclusive até conversava ontem com a Marcela sobre isso, sobre a questão, por exemplo, Jesus ele tinha uma certa preocupação quando tinha muita gente, ele ficava desconfiado, entre aspas, né? Porque ele sabia que aquela multidão não estava ali interessada nele, mas no pão que ele dava. Então veja que, isso falando aqui do canal, quando nós começamos a falar do Evangelho da Graça, você vê, diminuiu assustadoramente, diminuiu de uma forma assim muito grande a audiência. Por quê? Porque não é um discurso que agrada as pessoas, é um discurso de paz, de amor, é um discurso de tolerância, é um discurso de reconciliação, de perdão. O que agrada as pessoas normalmente não é isso, são outras coisas. Então veja que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no jardim, era uma metáfora, ela era uma simbologia, era um símbolo, simbolizava uma pessoa e simbolizava, né, o conhecimento ali do bem e do mal, a consciência da pessoa. Meu irmão, minha irmã, por isso que a palavra, porque eu pergunto para você, será que Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal, não tivesse o entendimento do bem e do mal? Porque se Deus não quisesse que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal, então peraí, o que diz lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, olha o que diz em Hebreus capítulo 5. Olha só, Hebreus capítulo 5, tá? Eu vou ler para você aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Talvez eu tenha que ler um pouquinho antes para você pegar o fio da meada, tá? Veja só, o apóstolo Paulo,
ele vai ler, aliás, ele vai falar e eu vou ler a partir do versículo 11. Ele diz para os hebreus, ele diz assim: quanto a isso, temos muita coisa que dizer, coisas difíceis de explicar. Falando para os hebreus, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando nós amadurecemos espiritualmente, quando nós crescemos espiritualmente, nós passamos a discernir o bem e o mal. E tomamos atitudes boas. Aí está uma grande diferença. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, quando nós amadurecemos espiritualmente, quando nós crescemos espiritualmente, nós passamos a discernir o que é certo e o que é errado. E tomamos as atitudes certas. Por isso que a libertação de uma pessoa acontece aqui. A salvação de uma pessoa acontece aqui. Por isso que eu digo para você, existem pessoas que quando elas olham para outras e elas dizem assim, não, eu não acredito na mudança daquela pessoa. Eu não acredito que aquela pessoa, ela, por exemplo, ela mudou, ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura. Eu não acredito. Sabe por que ela não acredita? Porque não houve ainda uma transformação na mente dela. A metanoia, que é a mudança aqui, de ideias, de pensamentos. Eu reconheço que durante a minha vida toda eu fiz muitas coisas desagradáveis, eu fiz muitas coisas erradas, eu já tomei muitas atitudes erradas na minha vida, mas graças a Deus que eu fui alcançado pela graça de Cristo. E hoje eu tenho um discernimento do que é bom para mim, do que é bom para as pessoas que estão ao meu redor. E eu decido fazer as coisas certas. Eu decido fazer o que é bom. Eu decido fazer aquilo que agrada a Deus. Por quê? Porque decidi aqui. Decidi aqui. E é justamente isso que nós devemos compreender. Você não vai ter uma mudança na sua vida participando, por exemplo, de cerimônias religiosas. Não, não é. Você verá uma mudança muito grande na sua vida quando mudar aqui. Em relação a tudo. Em relação às suas finanças, em relação à sua vida sentimental, em relação aos seus estudos, em relação à sua saúde, em relação a tudo. Por quê? Porque você vai tomar atitudes corretas, você vai tomar atitudes certas. Então, volto a repetir, nós não temos a mente que tínhamos antes.
Hoje nós temos a mente de Cristo. Exatamente isso. Nós temos a mente de Cristo. É isso que nós temos. Por isso que a palavra, se eu não me engano, está em Coríntios. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, é o último versículo que eu vou ler, embora tenha outros aqui, mas a hora já vai avançando. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, né, versículo 16. Vamos ver se é. Eu vou ler, olha só, o 14 em diante. Eu sempre leio antes, né? Vamos lá. O 14, o apóstolo Paulo falando, olha que coisa interessante. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Talvez o que eu esteja falando para você possa parecer uma loucura. Como que aquilo ali é uma metáfora? Como que aquela árvore ali do bem e do mal representava uma pessoa, representava a consciência da pessoa? Como que é isso? Bom, é o que eu entendo, né? Agora, enfim, não posso tomar conta do seu pensamento. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí, meu irmão, minha irmã, que está o segredo. Aí que está a chave. Aí que está, podemos assim dizer, o corte. Aí que está o segredo. Ter a mente de Cristo e não a mente de Adão. Mas isso nós vamos falar depois. A mente de Cristo. Porque quando passamos a ter a mente de Cristo, aí temos o discernimento. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós temos, sim, o entendimento do que é bem e mal, mas agimos sempre procurando fazer o que é bom. Sempre buscando o que é bom e melhorando a cada dia, nos tornando melhores a cada dia. Se hoje não fui tão bom como poderia ser, amanhã eu procuro ser melhor. Se amanhã eu não conseguir ainda alcançar, mas eu vou sempre buscando o seu melhor. E assim também é o mundo. Você vai vendo que o mundo, de uma certa forma, é assim. As coisas vão melhorando, as coisas vão ficando melhores. Não pense você, não dê ouvido à tradição que diz assim, esse mundo está cada vez pior. Mentira, meu irmão, minha irmã. Mentira. Existem muitas coisas ainda para serem mudadas, muitas coisas para melhorar. Existe. Mas quem diz hoje que o mundo está pior, não pode estar dizendo a verdade. Porque, por exemplo, veja só, nós estamos aqui hoje falando com pessoas praticamente do mundo inteiro. Estamos agora falando com pessoas, por exemplo, da Argentina. Por exemplo, a Marcela está lá na Argentina, né, e colocou aqui o comentário dizendo, aliás, coloque aí de onde você está. Olha só, nós estamos com a Marcela lá de Argentina, dizendo, que lindo ver-te sorrir. Deus és um Deus de oportunidade, de buenas novas, as coisas velhas passaram, agora são hechas nuevas. Ela está de lá da Argentina. Aí tem já o irmão Sebastião Alves. Boa noite, meus irmãos, desde Curitiba. Ele está lá em Curitiba, já está lá no Paraná. Então, como é que alguém pode dizer que o mundo está pior? Hoje a gente consegue... mas na internet também tem coisas ruins. Tem, mas aí que está. Conhecimento do bem e do mal. Você vai lá procurar o que é mal na internet? Procure o que é bom, não vá em busca do que é mal.
Se você é árvore boa, você vai procurar colocar coisas boas para dentro de você, para dentro da sua mente. E aí você vai ter atitudes boas, você vai fazer coisas boas. Agora, se você deixar com que as atitudes, que coisas ruins entrem, a Dalva Souza dizendo assim, já estamos indo para os carros elétricos. Feira de Santana, Bahia, é verdade. Hoje eu vi uma reportagem no rádio, estava passando, que na Suécia, daqui uns 10 anos mais ou menos, eles já querem ter não sei quantos quilômetros de via elétrica, as ruas vão ser elétricas, o próprio... as vias vão, os carros elétricos já vão se autocarregando, coisas assim. Eu estava falando daqui um pouco, a gente vai ver carro voando aí. Né? Hoje em dia tem máquina de fazer café, embora um café no coador seja muito bom. Mas tem máquina para fazer arroz, enfim, água quente para tomar banho quente, no chuveiro, tem ar-condicionado, tem geladeira. Puxa vida, tem tantas coisas que melhoraram a vida das pessoas. Né? Tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem avião, tem trem, tem navio, tem... Peraí, as pessoas vão dizer que a vida hoje, as pessoas antigamente, no passado, lá mesmo na época dos reis, lá, quase nem tomavam banho, não tinha como fazer higiene como se faz hoje, cuidar dos dentes, ter um médico para cuidar dos olhos, enfim, olha, dizer que a vida... E olha, geração vem e geração vai, mas a terra jamais acaba. As outras gerações vão desfrutar de coisas melhores ainda, vão desfrutando cada vez de coisas melhores. Essa é a vontade de Deus, e isso nós não vamos estar aqui, né? Vamos estar junto dele com o Pai, mas com certeza esse mundo vai chegar a uma situação em que as pessoas vão viver muito bem, não tenha dúvida disso. Tá? Bom, o assunto realmente é interessante, né? E eu poderia ficar aqui mais com vocês, mas enfim, aqui já vai dar 1 hora da manhã. Então eu quero agora orar. Então, veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal ali era uma metáfora, representava uma pessoa, a sua consciência, tá bom? A sua consciência. Amanhã vamos falar da serpente. O que era a serpente? O que era a serpente, tá? Nessa metáfora ali de Gênesis, vamos entender amanhã o que era a serpente. Hoje nós entendemos o que era a árvore, pelo menos isso na minha visão, no meu entendimento, porque eu não vejo aquela passagem ali como uma passagem literal, eu vejo como uma metáfora, tá bom? Vamos então agora à oração, deixa eu colocar aqui para nós orarmos. Ó Pai amado e querido, sempre iniciamos aqui a nossa conversa com o Senhor, porque na verdade, para nós e para mim, este momento é um momento de conversar com o Senhor. Embora façamos isto durante todo o dia, em várias circunstâncias, porque
os nossos pensamentos sempre se voltam para o Senhor. Mas agora queremos te agradecer por mais um dia que se passou, onde tivemos a oportunidade de produzirmos frutos através de nossas atitudes, onde tivemos a oportunidade de contemplar tudo aquilo que o Senhor criou. O céu, contemplar a natureza, o ser humano. Tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de respirar. Louvado seja o Senhor, Criador de tudo que existe, visível ou invisível. O Senhor é maravilhoso, digno de adoração. Sabe, Senhor, seja o teu nome glorificado e exaltado. E é tão bom nós amadurecermos espiritualmente e tomarmos decisões certas, escolhermos aquilo que é certo. Eu te amo, Senhor, eu te adoro. E nesse instante eu peço por cada irmão e irmã, amigo e amiga que aqui se encontra, que sejam todos cheios de paz, que sejam todos cheios de saúde, de forças, de alegria. Mesmo aquele que neste momento enfrenta situações difíceis, mesmo aqueles que na família, ou no casamento, ou na vida financeira, estão passando por dificuldades, por problemas, que o Senhor lhes dê forças. E aqueles irmãos e irmãs que ainda estão sendo atormentados por pensamentos maus, negativos, que eles tenham a capacidade, ó Pai, de separar, de eliminar de suas mentes os pensamentos negativos que muitas vezes são traduzidos em angústia, em tristeza, em ansiedade, e quando não, em atitudes também erradas e equivocadas. Porque já diz o ditado popular, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Uma mente sã, um corpo sã. Um corpo são. Então, Senhor, que
cuidemos dos nossos pensamentos e não deixemos que a serpente da astúcia, a serpente da curiosidade, a serpente da inveja, a serpente da cobiça venha fazer com que tomemos atitudes erradas. Ó Pai, queremos a mente de Cristo, não a mente de Adão, queremos a mente de Cristo. E por isso nós te louvamos. Pedimos também pelos que sofrem nesse instante, pelos que estão em hospitais, em presídios, em asilos, orfanatos, pelos idosos, pelas crianças. Pedimos ao Senhor por todos, que o Senhor, com a tua misericórdia e compaixão, seja com cada uma dessas pessoas. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por tudo. E todos os que creem, digam assim seja. Meu irmão, minha irmã, é sempre muito bom conversar com Deus, conversar com o Pai. E olha, antes de terminar aqui, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos apoiado, que têm nos ajudado. Você que quiser nos apoiar, nos ajudar, tem na descrição aí do vídeo como que você pode nos ajudar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, agora aqui 1h mais 9 aqui em Lisboa. Acredito que agora no Brasil é 9h09, né? Na Argentina também 9h09. E amanhã estaremos de volta nesse horário. Nosso assunto amanhã vai ser a serpente, tá bom? Serpente, a jararaca, né? Quem nunca disse assim, aquela pessoa ali parece uma serpente, uma jararaca? Já falou isso? Bom, amanhã nós vamos tratar da serpente. Já falamos, né, hoje sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falemos amanhã sobre a serpente. Tá bom? Forte abraço a todos. Que Deus continue lhes abençoando. A paz.